respondendo uma pergunta assim que todo jovem mancebo faz, né? Todo padawan faz. Quanto que ganha um artista 3D? É, claro que dentro do que você pode falar, quais são as referências aí que você tem de mercado, que você tem conhecimento, né? O cara que ainda não está trabalhando com 3D e tal, e ele fala, pô, eu vou estudar, mas quanto que eu vou ganhar? O que você puder falar pra gente nesse sentido, tanto nacional quanto internacional, é super bem-vindo, assim, só para realmente ter um norte, um Uhum, referencial, né? uhum. Então Bom, manda bala. vamos lá. Acho que falando de salários nacionais, depende muito do tier da empresa também, porque existem estúdios que são menores, estúdios que são mais estabelecidos, apesar de que no Brasil eu acredito que acho que todos ainda são meio que startups, né? Não sei se agora, Eu por acho que exemplo, o maior que eu tenho aqui talvez seja a Wildlife, que tem o faz Wildlife, mobile. Ela é grande, mas eu sei que ela é grande. ainda acho que é considerada startup, porque a Afterverse, eu trabalhei na Afterverse também já, Aham. e a Afterverse era uma das principais, é, junto com a Wildlife, né? E era mais ou menos isso também, startup. Então vamos lá, os melhores salários a gente podia colocar assim, tipo, em júnior, de uns 4,5, 5, mais ou menos isso daí, pra júnior. E normalmente é PJ Mid, também. geralmente, normalmente é PJ, mas eu já trabalhei em regime CLT com essa média, tá? É, pro mid, botar lá pra um 7, pra um lead, uns 10 a 12, mais ou menos. Essa é uma média geral, assim, que Uhum. eu conheço de networking de pessoas que eu conheço. Perfeito. É, internacional, eu não tenho uma média muito estabelecida ainda, mas assim, falando de empresas, aí sim, você vai trabalhar PJ. Se você tá no Brasil, você vai trabalhar PJ para uma empresa de fora, né? Porque não tem como você trabalhar para eles sem estar lá. É, é uma média, assim, de júnior, eu diria que uns 3K dólar americano, no caso. 2,5, 3K doll. Um mid, uns 4,5 até 5,5, mais ou menos. E isso falando, tipo, de uma média que a gente tá falando de PJ, que tem uma diferença muito grande quando você vai falar de salário no exterior, que é a gente tem uma mania de achar que, tipo, no Brasil, né, no caso, que o nosso salário é mensal. Então a gente não considera horas de trabalho, nada disso. Geralmente fora, eles pagam por hora trabalhada. Então, é tipo assim, o seu salário é por hora, não por mês, sabe? Eu tô fazendo Sim. mais ou menos um cálculo. Mas, tipo assim, estúdios não grandes, seria mais ou menos essa média, assim, sabe? Uma média de um estúdio maior, lógico que vai ter um salário um pouco melhor. Tipo, um júnior facilmente você poderia colocar, tipo, uns 4, 5 e indo progressivamente. Eu não sei se é isso mesmo, depois tem que dar uma olhada no Glassdoor. Enfim, qualquer fonte de referência, assim, de qualquer pessoa que for, que puder falar também. Tem como você trabalhar remoto para as empresas, mas geralmente o que eu vejo pode ser que seja algo que vai mudar ou que está mudando, porque eu consigo ver também outsourcing, mas não são as empresas grandes. Outsourcing geralmente são menores e pagam menos do que as empresas grandes estabelecidas. Mas você vai ver que é muito comum empresas grandes, por exemplo, Riot, a Epic, Blizzard e outros lugares que você for querer trabalhar, que são empresas grandes estabelecidas, geralmente elas vão pedir para que você trabalhe lá. Então, tem uma grande diferença, por exemplo, se você trabalha no Brasil ganhando em dólar, você trabalha no lugar ganhando em dólar e gastando em dólar, sabe? Então, é jogo. Assim, tem mais ou menos essa média. Eu, Já vi lugares no Brasil pagando, tipo, salário mínimo. Pelo amor de Deus, não aceito salário mínimo. Artista júnior, qualquer coisa. Eu entendo, pô, é trabalho, sabe? Tipo, poxa, as pessoas precisam de uma oportunidade, precisam de alguma coisa pra começar. Só que uma coisa pra começar não quer dizer que você precisa fazer qualquer coisa por qualquer valor, porque isso é ruim pro mercado, não só pro mercado inteiro, pra você, porque você tá sendo desvalorizado, sendo basicamente explorado. E também o ponto que preocupa é as próprias empresas começam a perceber que as pessoas estão aceitando e diminuindo o salário geral.
Então isso não é uma boa prática. No mínimo, uns 2.200 pra cima, no mínimo do mínimo, mesmo, falando real. Tipo assim, uma empresa séria no Brasil tinha que estar pagando para um júnior, no mínimo, uns 3.800, 4, sabe? Até Pelo porque conhecimento, um infraestrutura, júnior, tudo. um júnior falando de 3D já tem uma certa especialização, né? Não é um júnior como em outras Exato. profissões que você realmente entra sem saber nada e aprende fazendo. Sim. É O um profissional júnior no especialista. 3D já tá ali, já estudou provavelmente pelo menos aí 1, 2 anos, né? Então, Tem estudo, tem infraestrutura, cursos, conhecimento que não é um conhecimento que é muito difundido. Não tem faculdade boa de artista 3D, por exemplo, no Brasil, que você vai falar assim, nossa, não referência tem de mesmo. faculdade. Não existe. Não é que tipo, eu quero fazer medicina, eu vou fazer medicina na PUC, que é a melhor medicina que tem no país, e eu vou receber tanto porque essa é a média das pessoas que estudaram na PUC. Não existe. O fato de a gente ser profissional, geralmente a gente é profissional autônomo, ou agora está começando a ter mais oportunidades em CLT, mas o fato da gente ser especialista, extremamente especialista, não existir boas formações ainda acessíveis, tudo isso faz com que a sua hora fique mais cara. Então, não aceite salário michuruca. Não aceite. Assim, eu entendo, como eu já falei, eu entendo. Às vezes, você pode estar, tipo, precisando da grana, precisando disso, daquilo. Mas existem outras formas também de você conseguir. Existem outros lugares, existem outras oportunidades. E, como a gente já falou, né? Vou dar uma diquinha de como conseguir uns trampos a mais. Mas, assim, evita. Evita mesmo, assim. Tipo, salário mínimo. Menos de 3,5, assim, começa a dar uma. Começa a dar uma amarelada. Até porque se a empresa tá te oferecendo isso, provavelmente não é um bom lugar de trabalhar, porque eles não estão sendo honestos com você. Tá parecendo amizade, né? Pois é. Para quem não pegou aí, tem um site chamado Glassdoor que você consegue ver salários lá de empresas, quanto que se paga. Normalmente é colocado anualmente, mas aí você divide por 12 e você vai ter uma ideia, né? Eu acho que o menor que eu vi ali, pelo menos para fora, era uma média de 56 mil dólares por ano, que daí uns 5, 6 mil dólares por mês, mais ou menos, né? Sim. E o máximo que eu vi foi coisa de 136, 150, assim, nessa média ali, que seria o sênior, né? Mas aí é questão de pesquisar e ter uma ideia e vai dar certo. Bom, É. Eni, então eu acho que a gente pode também ir para fazer uma outra pergunta, que é, falando, como a gente já está falando de empresas, qual que você acha que é o conhecimento, assim, chave, o conhecimento mais importante que uma empresa considera na hora de contratar alguém do Brasil? Você, igual, tem lá a empresa na Roert, que é do Canadá. O que que eles vão Uhum. olhar e considerar para contratar você e não um canadense ou sei lá, outro concorrente seu, outro candidato? Que tipo de conhecimento que pode ser um diferencial, na sua opinião? É. A minha opinião é que, por incrível que pareça, não é técnica. Não é nada técnico. Não é tipo assim, eu preciso saber fazer o V quadrado. É, num geral, o que eu vejo hoje, que a galera que tá se dando mais bem, geralmente é pessoal que tem networking, que conhece pessoas, que não é um babaca, que não é um pé no saco, que aceita feedback, que tem uma boa comunicação, geralmente pessoas que se comunicam bem, são claras, são objetivas, são honestas, porque você está falando de trabalho remoto, a honestidade conta muito, porque eles estão contando que você está trabalhando mesmo, você não está tipo, fazendo qualquer outra coisa no seu horário de trabalho, certo?